Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Bom estar de volta, depois de 2 semanas aí, descansando um pouquinho. Bom ir, bom voltar também, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no Evangelho de Marcos, capítulo número 1, por favor. É o texto que nós lemos agora há pouco. Eu quero ler novamente com você, para a gente refrescar aí a nossa memória. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39, é o texto do calendário litúrgico para o domingo de hoje. Marcos 1, do 29 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se Jesus, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ah, Senhor, nós acabamos de cantar pedindo que o Senhor tome o nosso coração, que o Senhor tome a nossa alma, Deus. E é esse pedido que nós queremos reforçar agora. Obrigado por tudo aquilo que já recebemos até aqui e queremos te pedir mais, Pai. Que fales ao nosso coração, que reveles a cada um de nós a tua vontade na tua palavra. E transforma, Senhor, a nossa vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. É bem possível que a sua experiência de conversão seja semelhante à minha, não é? Porque cada história é uma história particular. É uma história única, é uma história diferente. E por mais confuso que pareça, também é muito parecida. Não é? Também é muito parecida. Vamos ver. Não é? É bem possível que antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer a Bíblia, Jesus, a ressurreição e tal, você tenha conhecido alguém que conhecia o Evangelho. Você tenha conhecido alguém, você tenha feito amizade com alguém, você tenha tido algum tipo de encontro, algum tipo de afinidade com alguém que te apresentou o Evangelho. E antes de conhecer o Evangelho, você conheceu essa pessoa. Antes de conhecer a Jesus, você conheceu essa pessoa que apresentou Jesus para você. Primeiro você se tornou amigo, conhecido dela, e através dela, através da graça de Deus, da palavra de Deus na vida dela, você foi alcançado pelo Evangelho. Comigo foi assim. Não é? Primeiro eu fui amigo de uma pessoa que era crente, que era da igreja, que frequentava ali a igreja, e eu tinha algumas diferenças com esse negócio de crente, né? Não gostava muito, fala muito alto, faz muito barulho, tudo é negócio de Bíblia, Bíblia para lá, Bíblia para cá, fala qualquer coisa, abre a Bíblia, versículo tal, para tudo tem um versículo. Eu tinha sérias reservas com esse negócio de crente, até que eu fiz amizade com alguém que era crente. E através dessa amizade eu conheci
o evangelho. Ou seja, a culpa de vocês me suportarem aqui hoje é dele, viu, Mariana? A culpa é dele, a culpa é do Átila. Lembre-se dele, né? Quando eu te fizer raiva, você lembra dele. A culpa é sua, Átila, né? A culpa é sua. Né? Agora, o contrário, lamentavelmente, muitas vezes é verdadeiro. Como assim, Diego? Você conhece alguém que está afastado da igreja, que está entristecido com a igreja, que não quer saber de igreja, porque se decepcionou na igreja? Você conhece alguém? Eu conheço. Eu conheço gente que não quer ouvir falar de igreja, que não quer ouvir falar de crente, que não quer ouvir falar de evangelho. Se sente traído, magoado, machucado, porque imaginou que no ambiente da igreja, em que seria acolhido, seria amado, seria respeitado, enfim, né, que ficaria tudo bem. No ambiente da igreja, a graça de Deus, de alguma maneira, foi ali ofuscada pela minha dificuldade, eventualmente pela sua dificuldade, claro, pela dificuldade dela também. Tem um livro de um autor bastante conhecido, que eu gosto muito, que é o Philip Yancey, que é exatamente esse o tema. O nome do livro é O Eclipse da Graça. O Eclipse da Graça. É espetacular, porque ele vai discutir como esse fenômeno acontece ao longo da história. Nesse texto com você aqui nessa noite, por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, entender ele um pouquinho mais, ver o que nós podemos recolher de lição para a nossa vida hoje a partir dessa perspectiva. Eu quero pedir que você volte um pouquinho no versículo 21, foi o texto que o reverendo Duzi compartilhou conosco na semana passada. No capítulo 1, no versículo 21, a gente vê que é um sábado. É um sábado, e sábado é dia de ir para a sinagoga. É o dia, por excelência, da religiosidade judaica. A gente vai ver ao longo dos evangelhos que era o hábito de Jesus, aos sábados, ir até a sinagoga, que era como se fosse a igreja deles, lá naquele contexto histórico. E ali Jesus realiza uma cura. Jesus liberta um homem, chama a atenção de todo mundo, porque ele não apenas cura, mas ele inclusive prega, ele ensina e começa ali a despertar as pessoas para o seu ministério. E eu quero chamar a sua atenção aqui para um ponto, que eu vou voltar aqui ao longo da nossa conversa. Jesus está aqui num espaço público, beleza? É a sinagoga, tem um monte de gente, está todo mundo observando ele, acompanhando, vendo como ele age, o que ele faz, o que ele fala. Passa o texto, ato contínuo, a gente chega no nosso texto, versículo 29, que Jesus está indo para a casa do Pedro. O texto é famoso, né? E eu já contei essa história 325 vezes. Eu conto para Dona Ana. Dona Ana é minha sogra. Não é? Quando o pessoal tem dúvida da razão, do motivo pelo qual o Pedro traiu Jesus, esse é o motivo. O que foi, Cláudio? Você está rindo de quê, Cláudio? Esse é o motivo, gente. Para que o Pedro vai curar a sogra? Jesus vai curar a sogra do Pedro. Qual é a necessidade disso, presbítero? Qual é a necessidade disso, presbítero? Né? Ou seja, o texto é famoso. Jesus vai até a casa do Pedro, cura a sogra dele. Repare que Jesus sai do ambiente público e vai para um ambiente privado, particular, uma casa. E ele continua agindo da mesma maneira. A graça de Deus continua operando da mesma maneira na vida dele. Ele continua a cuidar, continua a servir, continua a curar, continua a abençoar. O texto continua. O texto continua. Né? E aí há uma inferência que a gente pode fazer aqui. Porque na continuação do texto, o texto não fala. E qual é a inferência? A inferência é que as coisas se acalmaram. As pessoas foram curadas, libertas dos demônios que as oprimiam, foram embora. Jesus e os discípulos voltaram para casa e se recolheram. Afinal de contas, o dia foi... Perdão, estou aqui me empolgando. Antes disso chega o versículo 32. O versículo 32 fala que é o cair do sol.
Ou seja, o sábado tinha acabado. O que para a gente é sexta-feira à noite, para o judeu é o sábado, é o início do sábado. Chegou no sábado à noite, acabou, começa o domingo, ou seja, está na hora de descansar. O dia começou cedo, lá na sinagoga, muita gente, cura, mas não é isso que acontece. A notícia de que Jesus estava na região corre, e as pessoas vão até lá. As pessoas vão até lá e Jesus fala o que para elas? Gente, já deu. Volta amanhã. Bateu o sinal, 5 horas, bati o cartão. Tá bom. Amanhã tem mais. É isso que ele faz? Não. O que ele faz? Ele sai do ambiente privado, que era a casa do Pedro, e volta para a porta da casa, um ambiente público. Ele continua a atender, continua a curar, continua a servir, continua a abençoar. A graça continua agindo através dele. E aí sim, ele se recolhe com os discípulos, o texto não fala isso, mas a gente pode ter essa compreensão. E aí chega o versículo 35. Chega o versículo 35, Jesus faz o quê? O texto fala que ele se levanta de madrugada para orar. E ele vai com os discípulos, ele vai ali com uma pleiade. Cadê o presbítero? A pleiade, Ele vai ali com uma miríade de seguidores. Ele vai sozinho. Ele vai sozinho para o seu momento de oração, até ser interpelado ali pelo apóstolo Pedro. Os discípulos estavam procurando ele, tem um lance aqui muito interessante, daqui a pouco a gente fala, e Jesus redireciona ali o Pedro, e eles voltam para a pregação, a continuidade da sua missão, e ele enfatiza, pois foi para isso que eu vim. Esse é o texto, eu quero recolher aqui com vocês 2 lições. A primeira é a respeito do ministério de Jesus. Quando a gente pensa sobre o ministério de Jesus tem a ver com curar, servir e cuidar. Simples assim. O ministério de Jesus tem a ver com curar, servir e cuidar, não necessariamente nesta ordem. Quando Jesus está curando, ele está cuidando e está servindo. Quando Jesus está servindo, muitas vezes ele está curando e está cuidando, e por aí vai. A gente vê isso ao longo do seu ministério, inclusive aqui, logo no começo. É o capítulo 1, ele está começando a sua caminhada. Como eu falei agora há pouco, a graça de Deus nunca está encoberta na vida de Jesus. Seja na maneira como ele ensina, na maneira como ele fala, a gente vai ver isso de forma recorrente nos evangelhos. O pessoal, quando o ouve, fala, meu Deus, ele ensina de forma diferente. Ele ensina, ele fala com autoridade. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Mas não apenas isso. O gesto de Jesus, os atos de Jesus também transmitem graça. E é muito legal observar isso ao longo dos evangelhos. A gente vê Jesus olhando nos olhos. A gente vê Jesus pegando pela mão. A gente vê Jesus levantando, a gente vê Jesus abraçando, a gente vê Jesus se assentando à mesa e comendo e bebendo com outras pessoas. E em cada um desses encontros, em cada um desses gestos, em cada olhar, ele transmite a graça de Deus. E no nosso texto, você percebeu que a cura ela é enfatizada. A cura é enfatizada, o milagre da cura, da restauração da saúde. E eu fiquei pensando sobre isso e quero pensar um pouquinho com vocês aqui sobre isso. Eu fiquei pensando, o que Jesus faz quando ele cura? Porque não é interessante isso? Mais de uma vez nos evangelhos, Jesus vai se deparar com uma pessoa adoecida. Ele vai se deparar com um cego, e ele faz uma pergunta para a pessoa. Você lembra disso? Ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Não parece um negócio meio óbvio para a gente? A pessoa está doente, ela quer cura. E aí tem várias implicações nisso daqui, e uma delas é que às vezes, gente, nem a gente sabe o que quer. Nem a gente sabe exatamente do que nós estamos correndo atrás.
A pergunta de Jesus nos chama à reflexão. Não é? Eu fiquei pensando sobre isso. Qual é o efeito que compreende essa ação curativa de Jesus? E o primeiro é óbvio, né? A primeira coisa que ele faz é muito óbvia. Ele restaura a saúde física. Não é? O cego passa a enxergar. O surdo, que antes não ouvia, agora ouve. Né? O coxo anda. O morto ressuscita e por aí vai. Então isso é o mais óbvio, é o mais aparente, é o mais superficial. E é óbvio que é importante, mas não é apenas isso. Não é apenas isso. Quando Jesus cura alguém, é tão importante quanto a cura física, digamos assim, não é? Jesus está restaurando aquela pessoa à vida comum. É como se ele estivesse restaurando a dignidade humana daquela pessoa. Como assim, Diego? Você vai se lembrar, naquele momento histórico, doença, né, algum tipo de mal que as pessoas sofriam, estavam intimamente conectados com o pecado. Lembra disso? Num dado momento ali do ministério de Jesus, Jesus está caminhando com os discípulos e se deparam com um cego de nascença. Você lembra da pergunta que os discípulos fazem para ele? Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi a família dele, ou foram os pais dele, para que ele nascesse assim? De quem é a culpa? Para eles estarem sofrendo agora essa dificuldade. A resposta de Jesus é fantástica. Jesus fala, não foi nem ele, nem a família que pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a graça de Deus. Então havia esse senso comum na tradição religiosa de que se a pessoa tinha alguma doença, ela estava com algum tipo de pecado. Ela estava com algum tipo de dificuldade com Deus. E normalmente ela era retirada do espaço de convivência público. E não se engane, público aqui tem tudo a ver com religião. Naquele momento da história, a vida das pessoas girava em torno da religião. Ser afastado da vida social, da vida comunitária, tinha a ver diretamente com ser afastado da vida religiosa. Os leprosos viviam aonde? Fora da cidade. O cego estava à beira do caminho. O endemoniado na cidade de Gadara estava no cemitério, nos sepulcros. Jesus encontra ele, transforma a vida dele. Você se lembra o que ele pede para Jesus? Eu quero seguir você, eu quero andar contigo, eu quero estar perto de ti. A resposta de Jesus para ele foi qual? Volta para a tua casa, volta para os teus parentes e fala para eles tudo aquilo que Deus fez a você. Porque estar doente de qualquer doença naquela época tinha essa conotação de ser, de alguma maneira, castigado por Deus. Eram as pessoas que agiam assim. Eram os religiosos que agiam assim. Percebe, meu irmão e minha irmã, como há bem pouca graça nesse comportamento? As pessoas que deveriam comunicar o amor de Deus, as pessoas que deviam acolher aqueles que estavam sofrendo, as pessoas que deveriam estender a mão e ser a presença de Deus visível, palpável diante daquelas pessoas que já tinham os seus sofrimentos, recebiam mais desprezo, recebiam mais dor. E isso não está distante de nós hoje, lamentavelmente. Isso, lamentavelmente, não está distante de nós hoje. Ainda hoje, aqui e ali, a gente tem, lamentavelmente, percebido isso no ambiente da igreja. No ambiente da igreja de Jesus. Às vezes a pessoa não tem uma doença física, digamos assim, né? E ainda hoje isso acontece. Aqueles que têm algum tipo de doença física, ainda tem gente na igreja que acha, não, isso aí é Deus pesando a mão. Já ouviu essa? Isso é de uma insanidade. Isso aí é a mão de Deus pesando. Isso é uma loucura.
Isso é uma loucura. Mas às vezes não tem a ver com a doença física. Às vezes tem a ver com a questão da opinião. Tem a ver com a questão da opinião. Já faz alguns anos nós temos tido que lidar com isso no ambiente da fé cristã. Aquilo que todo mundo chama de polarização. Se a pessoa pensa diferente de mim, né, ela é leprosa. Se a pessoa tem uma opinião diferente da minha, ela tem uma doença. Eu não posso ficar perto dela, ela não pode ficar perto de mim. Na verdade, não é difícil. Eu já ouvi isso, gente. Não, sabe o que é, Diego? Não, essa pessoa deve estar endemoniada. Essa pessoa deve estar endemoniada. Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi. É impressionante. Se a pessoa tem uma opinião diferente da minha, politicamente, se a pessoa tem uma opinião diferente da minha, ideologicamente, teologicamente, não, é uma loucura. É uma loucura. Não, sabe o que é, Diego? Tem que disciplinar. Tem que alijar. Tirar do nosso convívio. É um absurdo. Qualquer pessoa hoje em dia frequenta a igreja. Na verdade, qual é o problema? O problema é que ela diverge de mim. E vamos lá, né, gente? Eu vou estar errado. Lucas, eu vou estar errado. Olha bem para mim, Lucas. Vamos lá, Letícia, você vai estar errada, Letícia? Gente, já dizia o Sartre, né? Já dizia o Sartre, o inferno são os outros. O inferno são os outros. E com esse comportamento, gente, é difícil demonstrar graça. A graça, porque é graça, continua em nós. Deus continua operando, porque não depende de nós. Mas como disse muito bem o Philip Yancey, ela vai ficando meio obscurecida. E aí, ao invés das pessoas se encantarem pelo Evangelho, se encantarem por Jesus, através de nós vamos repelindo, vamos afastando as pessoas sem dar a elas a chance de conhecer Jesus. Deus tem os seus planos, é óbvio, né? E através do presbítero André, vai alcançar aquela pessoa que eu poderia ter alcançado. Através da Mariana e da Luísa, não é? E do João, vai alcançar aquela pessoa que o Lucas poderia ter alcançado. Por isso, olhar para Jesus e perceber Jesus agindo e curando, fosse um endemoniado no espaço público, fosse a sogra do Pedro num espaço privado, fosse no fim do dia, cansado, não é? Ali querendo se recolher, dormir, descansar, mas diante da multidão que bate à porta, ir até lá e acolher. Ele mostra para a gente que a cura vai muito mais do que o milagre extraordinário da restauração da saúde física. Tem a ver com trazer de volta. Tem a ver com acolher. O imundo deixa de ser imundo. E aí você pode estar perguntando na sua cabeça aí, não é? Diego, o que isso tem a ver comigo? Ora, tem tudo a ver comigo e com você. Se o ministério de Jesus consiste em curar, salvar e cuidar, o meu ministério, o seu ministério, como seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus, tem a ver com curar, salvar e cuidar. E pode ser, meu irmão e minha irmã, que através de você, através da sua oração, Deus realize uma cura extraordinária. Deus traga a visão a alguém que não enxerga, Deus traga a sanidade para alguém que a perdeu, Deus cura. Pode ser, eu creio nisso, eu oro por isso. Nós passamos aqui o culto orando e intercedendo por várias pessoas que carecem de saúde física. E eu creio que Deus pode curar. Você crê? Você crê? Amém. Louvado seja Deus. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso que Deus nos chama para fazer. Porque cada vez que eu e você, em nome de Cristo, estendemos a mão,
acolhemos, abraçamos, oramos, intercedemos. Há alguém que ainda pense diferente de nós. Porque é interessante isso, gente. Veja, o nosso Deus, Ele ama a diversidade. E a diversidade que Deus ama é tão impressionante que até irmãos gêmeos são diferentes. Até irmãos gêmeos univitelinos. Cadê Helenice? Cadê? Helenice está ali. Olha, Helenice e GG. Irmãs gêmeas univitelinas. Até irmãos gêmeos univitelinos, não é isso, GG? Né? São diferentes. Por quê? Porque Deus não tem problema com a diversidade. Quem tem problema com a diversidade é quem? Eu tenho problema. Então, ainda que eventualmente você discorde de mim, eu discordo de você, e a gente sente, e converse, e olhe nos olhos, e abrace, e acolha, nós estamos fazendo a mesma coisa que Jesus fazia ao longo do seu ministério. E isso, gente, só era possível porque ele fazia essa atitude que a gente vê no final do texto. Porque se, em primeiro lugar, o ministério de Jesus tem a ver com curar, salvar e cuidar, o ministério de Jesus tem a ver com oração. E ele vai orar muito ao longo do seu evangelho. Ele vai orar muito. Ele vai orar publicamente, ele vai orar de forma privada, ele vai orar para pedir, ele vai orar para interceder, ele vai orar para agradecer. Eu sempre fico me perguntando isso, né? O que Jesus dizia para o Pai quando ele orava, né? E o que o Pai respondia para ele, né? Ali em João 17 a gente tem um vislumbre disso. E o que eu fico pensando é o seguinte: você acha que Jesus era ocupado? Já pensou nisso? Você acha que Jesus era um homem ocupado? Ou você acha que Jesus tinha uma vida assim, tranquila, acordava às 11, tomava aquele lauto café, já entrava no almoço, fazia uma oraçãozinha, pregava ali para o vizinho que era mais perto, né? Depois já servia. Você acha que esse era o ritmo de vida de Jesus? Eu acho que não, né, gente? Eu acho que não. Jesus, em 3 anos de ministério efetivo entre nós, transforma o nosso mundo. E a palavra de Deus diz que ele continua a trabalhar, até hoje. Então, se Jesus, que vamos dizer assim, era um pouco ocupado, encontrava tempo para orar, encontrava tempo para se encontrar com o Pai, encontrava tempo para colocar diante do Pai a sua agenda. Como assim, Diego? Você reparou no final do nosso texto? O Pedro parece que está chamando a atenção de Jesus. Oh, senhor, está todo mundo te procurando. Como assim? O senhor está aqui perdendo tempo, aqui é a minha leitura, tá? Revista e atualizada Diego aqui, tá? Você está perdendo tempo aqui orando, o pessoal querendo ser curado lá embaixo, o pessoal precisando de milagre lá embaixo, está todo mundo te procurando, o senhor aqui escondido orando. Pô, pelo amor do Senhor, né? Ele não ia falar pelo amor de Deus ali na frente de Jesus, né? Pelo amor do Senhor, né? Você reparou na resposta de Jesus? Porque Jesus poderia ter feito igual a mim, igual a você. Né? Opa, peraí, estão me procurando? Rapaz, ó, eu sou importante, hein? Ó, o pessoal está querendo me ouvir, hein? Porque a gente vive essa sociedade do espetáculo, né? Nós queremos viralizar, queremos curtidas, queremos seguidores. Jesus não se empolga. Jesus, pelo contrário, ele direciona o Pedro. Pedro, vamos para outra cidade, porque eu preciso continuar a pregar. Porque, Pedro, foi para isso que eu vim. E aí, eu quero terminar aqui a nossa reflexão perguntando para você, né, para que você veio? Para que você veio?
quando você ora, coloca diante de Deus a sua vida, quando você pensa nos ministérios que Ele deu para você, nos dons e talentos que Ele te concedeu, nas capacidades que você tem, o que você diz para Ele? Para que você veio? A oração é esse caminho de encontro, para que, como Jesus, a gente desenvolva o nosso ministério de curar, cuidar e servir. Deus te abençoe, viu? Amém.